Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Daniel Ceribelli e aqui a gente fala sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, ciência, um monte de coisa. Falo muito sobre projeção astral, sobre sonhos. De vez em quando eu saio um pouquinho da caixa, acabo falando um pouquinho sobre sentimento, emoções também. E hoje é um pouco sobre isso, é uma reflexão sobre essa questão de sair da caixa, de ver a vida de uma forma um pouquinho diferente, né? Principalmente para nós aqui do Ocidente, tá? Eu tô aqui fazendo a minha caminhadinha, ó, meus 10 quilômetros, e mais uma vez eu esqueci o tripé, e eu vou gravar aqui segurando mesmo. Espero que o áudio esteja bom e o vídeo também não fique muito tremido. Vamos lá conversar um pouquinho sobre dualidade, vai? Sim ou não, bem ou mal, gosto ou não gosto, eu tenho preferência disso, preferência daquilo. E é sempre sobre uma coisa ou outra, é time tal, é cor tal, né? Tipo de pessoa tal. E essa é uma forma de simplificar a vida, vocês não acham? É uma simplificação muito forte da complexidade que a vida nos mostra. Então a gente acaba simplificando a vida demais. Eu gosto de cor X, eu gosto da cor Y. Eu sou assim, eu sou daquele jeito e, sabe, essa pessoa eu gosto, essa pessoa eu não gosto. Ou então é sim ou não. E essa dualidade, ela acaba deixando a vida muito quadrada e a gente perde muitos detalhes. Olha só, eu tô aqui no ambiente aberto. Olha quantos detalhes tem nesse ambiente. Tem um vento, tem o som dos passarinhos. É as nuvens, é o sol que está abrindo ali. Olha o movimento dessas árvores, dessas plantinhas. Olha as cores. Oh, tem um monte de passarinho voando aqui. Tanta coisa acontecendo. É tudo tão mágico e complexo, principalmente se você consegue perceber essa complexidade, essa magia. E então o mundo aqui que a gente conhece, ele acaba se apresentando de várias formas. É que tem muitas coisas escondidas, né? Aqui a gente está vendo as coisas porque tem os fótons que estão rebatendo e está iluminando, e isso chega na nossa retina, a gente consegue ver, mas existe um monte de outras frequências que a gente não observa, infravermelho, micro-ondas, raio-x, um monte de coisa que a gente não... Ó, o sol saindo, um monte de coisa que a gente não percebe, mas que está por aí também, e é só a gente olhar direitinho que a gente começa a construir instrumentos para perceber melhor. Então, olha só, essa coisa de bem ou mal, por exemplo, né, aqui entrando mais no nosso assunto, bem ou mal, não é bem assim. Uma pessoa, ela não é boa ou é ruim. Ela tem aspectos positivos, aspectos negativos, e ela caminha num espectro degradê, ou seja, é do preto que vai para o cinza, que vai se clareando e chega no branco, e depois do branco talvez tenha até mais um monte de onda. Antes, né, no caso no preto também você pode encontrar mais ondas. Então não é só bem ou mal, sabe? Não é assim, não é uma pessoa, né, boa ou ruim. Ela pode ser sim, ter um aspecto no extremo para um tipo de questão da vida dela, outro extremo para outra. Ela pode sim, eu vou para um lugar aqui onde tem menos luz. Ela pode sim ter aspectos da personalidade que acabam descambando aí para os extremos, verdade. Mas tem outros tantos aspectos da personalidade dessa pessoa que pode ser neutro, que pode ser mais ou menos, que pode caminhar nesse degradê. Desculpa, nessas escadinhas de informações. Então, quando a gente fala assim, poxa, tal pessoa é muito ruim, a gente está colocando essa pessoa numa caixa muito estreita que não está de acordo com a complexidade do ser, entende? Então, poxa, aquela pessoa é bandido, rouba as outras pessoas, essa pessoa é uma pessoa ruim. Não é bem assim. Essa pessoa tem um aspecto negativo nessa área da vida. A pessoa, às vezes, ela pode ser hipersensível para algumas outras coisas que nem ela sabe que é. Então, não é só bem ou mal, sabe? Tem um gigantesco número de informações
entre o bem completo e o mal completo. É importante perceber isso porque aqui no dia a dia nós não somos ensinados a isso. A gente é ensinado nesse dualismo, principalmente aqui no Ocidente, e isso acaba nos deixando muito simplórios para a vida, e a gente vê tudo em uma caixinha ou outra e acaba não caminhando entre essas duas caixinhas e observando o horizonte e vendo novas possibilidades, refletindo sobre a vida, refletindo sobre a própria dualidade. Então, o bem ou o mal é uma coisa muito complexa e entre ele, nossa, vai longe, hein? Eu tô vendo um monte de coruja ali. E a gente vai também pelo sim, sim ou não. Né? Sim ou não, esquecemos muito do talvez, será que é um sim completo? Será que eu estou dando um sim completo para isso ou um não completo para aquilo? Às vezes a gente dá um não, mas esse não poderia ser um sim ou quer dizer um sim. Também existe muita complexidade entre o sim e o não. Mas é importante entender que existe sim o dualismo, existe o não completo, existe o sim completo. Mas nem sempre é sim ou não. Às vezes é um talvez mais ou menos. Tem muita coisa aí, né? Por exemplo, tem uma coisa que as pessoas dizem muito assim, qual a sua cor preferida? Eu ouço muito isso. Meu filho esses dias me perguntou, ele perguntou assim, pai, qual é a sua cor preferida? Naturalmente você espera que a pessoa responda, é a cor X ou é a cor Y. Aí eu falei com ele, filho, eu gosto de todas as cores de forma igual, do mesmo jeito. Aí ele não entendeu, né? Ele não entendeu, porque ele está sendo criado numa sociedade que é X ou Y, é uma coisa ou outra. Então ele não entendeu, olha só, um simples conceito de eu gosto de todas as cores igual. Todas as cores me são interessantes. Aí eu expliquei melhor para ele. Expliquei assim, filho, eu gosto de todas as cores com a mesma intensidade. Mas tem momentos que algumas cores me parecem mais interessantes. Aí nesses momentos eu posso gostar mais de tal cor. Por exemplo, quando eu estou muito contente, eu gosto de me vestir de forma colorida. Então, essas cores todas me parecem muito legais. Aí complicou um pouquinho, né? Obviamente. Aí eu falei pra ele assim, ó. Aí tem momentos que eu gosto muito do azul. Eu gosto muito do azul, eu tô de tal jeito, eu gosto muito do azul. Então o azul naquele momento é a minha cor preferida. Mas não é que o azul seja a minha cor preferida de todas as outras cores. Aí ele entendeu. Então, olha só, esse é um treinamento que a gente pode fazer que ajuda que a nossa consciência compreenda novos caminhos, que ela seja mais elástica, sabe? São novos caminhos para o seu cérebro. Imagine que os seus neurônios estão acostumados a ir para a esquerda ou para a direita. Né? Seus neurônios estão acostumados para ir ou para a esquerda ou para a direita, ou é isso ou é aquilo. Então você nem pensa numa possibilidade de existir o caminho do meio, existir voltar, sabe? Existir uma esquerda um pouquinho mais à esquerda, uma direita um pouquinho mais à direita e tudo mais. Às vezes não tem nem o caminho, você tem que cortar o caminho, você tem que fazer mesmo. Às vezes não tem ele. Às vezes você olha para frente, você só vê esquerda ou direita. Aí tem o meio, mas o meio está bloqueado, aí você tem que desbloquear o meio e vai. Então existem complexidades nisso tudo, né? Outra coisa também, time favorito. Cara, isso é louco, essa questão do time é louca, porque tem gente que não compreende que alguém pode não torcer para um time de futebol. Tô falando de futebol. Eu não torço para nenhum time de futebol. Nunca me afinizei com a torcida, o esporte. O esporte eu gosto, né? Eu não pratico, mas eu acho todo esporte eu acho interessante. É só um esporte, é só exercício físico. Mas eu acho interessante como esporte, como exercício físico, mas não para ter um time X, um time Y e torcida e tal. Isso eu nunca me afinizei. Então eu não tenho um time, eu não torço para nenhum time de futebol. E tem gente que não compreende, que pensa, fica até sem palavras, mas é porque é desde a infância, é a formatação. Vou te desafiar agora. Você consegue, nesse momento, esquecer de falar português? Você consegue? O próprio ato de pensar, você já pensa em português. Então isso é uma formatação desde a infância. Muito difícil de se desfazer, quiçá impossível. A questão é,
Você pode aprender novas línguas. Você pode falar o português com sotaque diferente. Existe um infinito número de possibilidades para isso. Então essa questão dos times é louco, porque realmente tem gente que não entende que você pode não torcer para nenhum time, você pode torcer para 2 times, 3 times. Aí quem vai para outros campos, né, do pensamento, acaba sendo taxado como uma pessoa muito esquisita, muito louca, ou até sem personalidade. Olha só, personalidade, persona. Qual é a sua personalidade? Você precisa ter uma personalidade, né, nesse mundo dualista, principalmente no Ocidente. É porque no Oriente é um pouco diferente, né? As pessoas são um pouquinho mais... A sociedade é um pouquinho mais complexa mentalmente no Oriente, né? A gente vê isso até na cultura deles e tal. Mas aqui, principalmente aqui, a gente tem essa visão muito quadradinha do planeta, do mundo. Muito dualista, né? E tem outras coisas que são muito interessantes aqui no Ocidente que no Oriente não são. Mas aqui no Ocidente a gente tem essa visão. Então, é difícil ser diferente num meio tão formatado. Mas aí eu convido você a realmente formatar, só que de um jeito diferente, né? Mudar a sua estrutura mental, tentar sair um pouquinho da caixa, ver o mundo de uma forma mais complexa. Ele é complexo, o mundo é complexo. O mundo não é só verde e azul, né? Tem o verde aqui, ou tem o cinza ali, tem o azul ali. E existe um espectro gigante, luminoso, que a gente não observa, mas que está por aí. Como eu falei, o degradê, né? Então, bom, outra reflexão aí pra gente já terminar, né? Sobre, aí essa aqui talvez um pouquinho mais polêmica. A gente entende que as pessoas são homem ou mulher. Biologicamente, nem é assim biologicamente. Tem gente que nasce com os 2 sexos. Aí é uma condição, tal. Olha, não importa, existe. Portanto, a natureza nem é dual. A natureza é muito louca. A natureza é muito divertida. Ela mesmo, a biologia mesmo, sabe, traz esses aspectos na nossa realidade. Então, entre macho e fêmea, essas coisas todas são uma bobagem. E mesmo que fosse apenas macho e fêmea, olha só. E daí? É a forma como o mundo, a biologia, a natureza encontrou para se multiplicar, para se construir e tal. Tem animais que nem tem isso. O mesmo animal é macho e fêmea. Então, bobagem, sabe? A nossa mente, ela cria todo o aspecto de nós mesmos. Você é o que você quiser ser, né? Mas Daniel, não é bem assim. Eu tô em um formato desse corpo aqui, eu sou humano, eu não consigo ser diferente. Mas você é na sua realidade mental. A realidade física, em tese, ela nem existe, sabe? Porque tudo que você vê está dentro da sua cabeça. Tudo que você sente está dentro da sua cabeça. Entende cabeça como alma, como espírito. Não, Daniel, mas eu olho para minha mão, está aqui a minha mão. Sim, mas a sua mão realmente está aqui? A sua mão não está aqui. Aqui. Porque você está... Todo o processo, todo o processamento da imagem, o processamento do som, o processamento do tato, de tudo, está aqui. Então sua mão nem está aqui, de fato. Ela está aqui dentro. Você já parou para pensar que não existe luz dentro do cérebro? Já parou para pensar que dentro do seu cérebro não existe luz, certo? Mas você vê tudo claro. Até isso é uma ilusão. Dentro do seu cérebro é um breu completo. Aqui dentro, ó, tá escuro, gente. Completamente escuro. Não tem nem um foquinho de luz aqui, pelo menos não assim visível, a nível atômico sim, né? Mas visível não tem. Mas mesmo assim você abre o olho de dia e vê tudo claro, iluminado. Até isso é uma ilusão. Então, nós temos o que eu quero dizer com isso, a questão de macho e fêmea e tudo mais, a questão de sim ou não, de tudo isso, você constrói aqui dentro. É uma construção. Formate o seu cérebro, pense, sabe, crie novas conexões. Crie um software pessoal. Não tem o Windows, não tem o Linux, não tem o Ubuntu, não tem o Android, o iOS.
São softwares. Cada software com a sua especificidade cria o seu software. Então o convite é esse: crie o seu software mental. É isso. Crie o seu, do jeito que você quiser. Aí vê as leis que combinam com a sua realidade, né? As leis de amar o próximo, o amor em geral. Toda lei que estiver ligada com amor eu acho fantástico. Então, crie uma linha de raciocínio baseada no amor da sua vida e construa o seu software com base no amor. E pronto, você vai começar a ver o mundo de um jeito diferente. Você vai começar a ver os mosquitos de um jeito diferente. Está cheio de mosquito aqui. Vai ver que eles não são inimigos, né? Eles só querem comer. Então, olha só. É isso, o convite é esse. Mais um aspecto que eu esqueci de mencionar. Eu tô gravando outro videozinho aqui para complementar. É do gosto ou não gosto, sabe? Isso é uma coisa importante. Às vezes você nasce, por exemplo, você nasce no Maranhão. Então você nasce no Maranhão, naturalmente você vai gostar muito de arroz. Lá o pessoal come muito arroz. Pelo menos na região onde eu morei, em Presidente Dutra, no Maranhão, o pessoal gosta realmente muito de arroz. Arroz com carne. E aí a culinária gira em torno disso. Não só, mas bastante. Então as pessoas do Maranhão gostam muito de arroz. Muito de arroz. Já em Minas, o pessoal come bastante feijão, principalmente com alho. Então, se você perguntar pro maranhense assim, o que ele mais vai ter no prato dele, é arroz, é o que ele mais gosta, é arroz. Não estou dizendo que é todo mundo assim, viu, pessoal? Estou aqui também generalizando. Mas aí em Minas, você vai ver que o feijão é muito presente, a pessoa gosta muito de feijão. Aqui no sul do Brasil, o pessoal não come coentro, né? Eles não comem coentro, eles comem a salsa. E se você colocar coentro aqui na comida, eles não comem, eles não gostam de coentro. Aqui no sul, aqui onde eu moro, em Foz do Iguaçu. Tanto é que você nem encontra coentro fácil para comprar, você encontra salsa. Coentro eles acham que tem cheiro de joaninha. Mas no Nordeste, o coentro é uma base, então as pessoas gostam de coentro. Você pergunta, você gosta de coentro? Claro que eu gosto de coentro lá no Nordeste. Aqui, não gosto. Então será que as pessoas realmente não gostam ou gostam? Ou será que elas estão condicionadas a uma coisa? Porque isso também é um perigo muito grande, de você ficar tão condicionado a algo, ao meio onde você nasceu, as coisas que a sua comunidade faz, que você diz assim para si mesmo: eu gosto disso, eu não gosto daquilo. E aí você perde uma grande experiência de vida, que é justamente a capacidade de sentir o novo e de não julgar as sensações. Não julgar as sensações. Você coloca um amargo na boca e naturalmente você e já julga que não gostei, isso é ruim. Olha que julgamento. Esse julgamento faz com que você perca toda uma sensação que pode trazer algo novo, e esse algo novo cria novos caminhos na sua consciência e novos caminhos, novas possibilidades. Daqui a pouco você está misturando o salgado, sabe, o salgado com o amargo, e isso e outra coisa, e você começa a ver que na verdade não existe só o doce ou o salgado, existe toda uma outra complexidade que agora você não julga mais, e o seu paladar se transforma em um arco-íris, né, uma criação. E você percebe que na verdade todos os sabores são interessantes, é só você sentir, sem julgar, sabe? Você toma um café sem açúcar e já, isso é ruim. O seu cérebro já entende que é ruim, sabe? Se tá sem açúcar, tá ruim. Então você coloca na boca, é ruim. Você pode colocar na boca e não julgar, simplesmente sentir. Amargo. Veja que eu não... Nossa, que bom, que gostoso. Não, simplesmente amargo. Se você quiser, então, no próximo nível, você pode nem julgar como amargo, nem classificar como amargo. Você simplesmente pode sentir. Sabe? O frescor. Sentir a pimenta. Sentir o azedo. Sentir essas coisas, simplesmente sentir. Aí você pode misturar o agridoce, aí você... As coisas, elas podem ser muito mais brilhantes
e complexas. E tudo isso cria novos caminhos, como eu já falei, e esses novos caminhos te levam para lugares diferentes. E às vezes lugares que você pode não se sentir tão confortável, o que está ótimo, é uma experiência de vida. E outros lugares que você nunca imaginou chegar. É isso. Complemento feito. Senão já estou começando a ficar prolixo aqui. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa legalzinha desse vídeo. Agora eu vou terminar, né, aqui a minha caminhada. Nos vemos em um próximo momento como esse. Valeu, até a próxima.